Vamos falar sobre um tema que tira o sono de muita pessoa, que é precificação, o preço. Na verdade, eu gosto de falar que a precificação é como se fosse um iceberg. E que muitas vezes, por não entender esse iceberg, essa estrutura, o empresário, o empreendedor, a empresa, acaba fazendo uma precificação totalmente inadequada, totalmente errada e colocando em risco a empresa. E isso é muito comum, é muito comum. Deixa eu mostrar para você algo importante. É muito comum, muitas vezes, se eu não tenho uma profissionalização da minha empresa, eu focar na parte de cima desse iceberg. Os custos diretos são muito fáceis de identificar e são muito fáceis, inclusive, de colocar no preço. E, na verdade, nós temos toda uma parte que é gigante, que eu preciso considerar, que eu preciso tomar cuidado, porque se eu precificar sem o cuidado, sem a atenção devida, isso pode virar um pesadelo dentro do teu preço. Quais as outras coisas que tem e que eu preciso considerar dentro de uma precificação adequada? Eu preciso avaliar, por exemplo, os meus custos indiretos. Sabe aquela parte administrativa, né? O financeiro da tua empresa, que você paga lá um colaborador, dois, ou tem um departamento, você tem que considerar também. Você considera os impostos, por incrível que pareça, é algo que muitas empresas acabam deixando de fora, os impostos. E quando eu deixo os impostos de fora, quem é que está pagando a conta? Você. E por isso que fica às vezes tão caro e, e muitos, inclusive, acabam colocando a culpa, sabe onde? Nos impostos. Na verdade, você tem que entender como é que funciona a sua precificação e repassar essa precificação para o consumidor. Eu tenho aquilo que nós chamamos de custos ocultos. Sabe o que é um custo oculto? O retrabalho. Quando o teu colaborador erra por falta de um processo, por falta de, sei lá, N situações, não tem um supervisor, não tem um gerente, aí acaba errando. Aquele retrabalho, aquele erro, aquele desperdício é um custo oculto. Sabe outro custo oculto que tem? Quando falta dinheiro da sua empresa e você busca empréstimo, os juros que você tem, e se ele for para pagar a conta do dia a dia, aqueles juros é um custo oculto. Por quê? Ele se absorve no seu dia a dia ao ponto de você, muitas vezes, não rastrear e colocar no seu preço. Um grande problema também. É algo que a gente precisa evitar. Outro ponto que eu sempre considero é a concorrência. Como é que está a sua concorrência? Como é que ela está trabalhando? Será que você está indo no caminho correto ou num caminho totalmente contrário ao ponto de não conseguir vender o suficiente porque está totalmente inadequado com o mercado? Isso acontece. Eu já peguei várias empresas que, infelizmente, tinham esse problema. E elas chegavam para mim e diziam: José, eu não consigo entender. Eu não consigo, na minha cabeça não fecha essa situação, porque o meu concorrente vende menos e eu não consigo vender, porque eu olho para a minha precificação, e aí eu fui validar, olhando a precificação estava errada. Posicionamento, qual o posicionamento da tua empresa? Para quem você está vendendo? Você está vendendo de fato para um público específico? Lembrando que, na era em que nós vivemos, ter um público, trabalhar com um público específico, faz total diferença no processo. Você começa a construir algo bacana, você começa a desenvolver algo bacana quando você tem um posicionamento, quando você atende um público e que você entende o público. Tem uma palestra bem conhecida do McDonald's, um cara que é de marketing, que faz o trabalho do McDonald's, ele estava falando.
sobre posicionamento. Ele disse: "Gente, tinha lá no cardápio do McDonald's um item que era vendido de 100 McLanches Feliz, era vendido um daquele tipo". E ele falou que, por estratégia, eles decidiram tirar aquele item da lista. E muita gente ficou irritado, porque algumas pessoas gostavam. Só que ele falou: "Gente, a quantidade de gente que consome não faz sentido, não fecha a conta. Até porque tu faz trocentos McLanche Feliz, e aí depois de 100 McLanche Feliz tem um item que está fora total daquele cardápio. E aí atrasa o colaborador não entende como fazer, o desespero bate e aquilo acaba não fazendo sentido". Então disse assim: "Eu tiro para ganhar produtividade", porque daí o cliente do Mac Feliz já estava ficando triste. Por quê? Porque atrasava quando saía um item que pouco era consumido. Mas a ideia de quem colocou aquele item foi: "Eu preciso agradar mais público". E a gente tem que fugir, na realidade de hoje, fugir de atender todo mundo. Você não consegue mais atender todo mundo. Você tem um público e você tem que trabalhar esse público, tem que se posicionar, e a precificação ela faz total diferença no teu posicionamento. Eu tenho que avaliar a lucratividade real que eu quero, que eu desejo, que eu tenho. Muitas vezes eu não avalio a minha lucratividade e isso vai impactar meu negócio. E a estratégia? Tem alguma estratégia de negócio? Se você não tem uma estratégia, por exemplo, de crescimento, onde você vai considerar talvez isso no seu preço, você também corre riscos. Então são questões que você precisa tomar cuidado, você precisa ter atenção para não ter problema, certo? Então precificar é muito mais que eu pegar o meu custo, somar o lucro que eu desejo. Ela é uma decisão estratégica que define quem você é no mercado. Isso daqui é importante, o preço ele tem esse poder, ele vai dizer: "Olha, eu atendo um público A, eu atuo com um público C, E, um D". O preço ele vai trazer isso. E se o seu negócio ele vai prosperar ou apenas sobreviver, que é o caso de muitas empresas, que acabam mais sobrevivendo do que prosperando. E se você viver na linha do sobreviver, você corre muitos riscos. Fechou? Se você gostou desse embasamento que eu te dei sobre precificação, se você refletiu sobre a sua precificação e vai tomar uma decisão, eu quero te pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que você acredita que será muito importante ouvir sobre isso e te aguardo nos próximos vídeos.